A palavra Néfilim geralmente evoca imagens de figuras colossais, com uma presença que inspira tanto admiração quanto terror. Esses seres enigmáticos, frequentemente descritos como gigantes, cativam nossa imaginação há séculos. Mas quem foram os Néfilim, realmente? Seriam apenas criaturas míticas? Ou será que eles caminharam entre nós em um passado distante? O termo Néfilim vem do hebraico bíblico, especificamente do livro de Gênesis. O significado exato da palavra é debatido, mas frequentemente é traduzido como gigantes ou caídos. Diz-se que esses seres habitavam a Terra antes do Grande Dilúvio, uma época em que, segundo algumas interpretações, as linhas entre os reinos divino e terreno eram tênues. As descrições dos Néfilim variam, mas eles são frequentemente retratados como possuidores de tamanho e força imensos. Alguns relatos atribuem sua natureza extraordinária à sua ascendência, sugerindo que eram filhos de anjos e mulheres humanas. Essas histórias pintam um quadro de uma época em que as fronteiras entre os céus e a terra eram porosas, permitindo interações que pareceriam impossíveis hoje. Embora os Nefilim sejam mais comumente associados a narrativas bíblicas, figuras semelhantes aparecem nas mitologias e no folclore de várias culturas ao redor do mundo. Esses paralelos sugerem uma fascinação universal pelo conceito de gigantes e seu lugar em nossa história compartilhada. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos no mistério dos Nefilim, explorando suas origens, sua presença em textos antigos e seu impacto duradouro em nosso imaginário coletivo. As origens dos Néfilim estão envoltas em mistério, com várias teorias tentando explicar sua existência. Esses seres enigmáticos têm sido objeto de fascínio e especulação ao longo dos séculos. Uma das interpretações mais prevalentes, proveniente do livro de Gênesis, sugere que esses gigantes eram filhos de Deus e filhas de homens. Esta visão é amplamente discutida e debatida entre teólogos e estudiosos. Essa passagem gerou um debate considerável, com alguns estudiosos interpretando os filhos de Deus como anjos caídos que se rebelaram contra a ordem divina. A natureza desses anjos e suas intenções tem sido tema de muitas discussões. De acordo com essa interpretação, esses anjos rebeldes desceram à terra e cruzaram com mulheres humanas, resultando no nascimento dos Nefilim. Este evento é visto como uma transgressão significativa das leis divinas. Essa teoria pinta um quadro de uma época em que a ordem cósmica foi perturbada, levando ao surgimento de seres que borraram as linhas entre a humanidade e a divindade. A mistura de elementos divinos e humanos criou uma nova raça de seres poderosos. Os Néfilim, nesse contexto, representam as consequências dessa transgressão. Sua natureza extraordinária, um testemunho de suas origens não naturais. Eles são frequentemente descritos como gigantes de força e poder incomparáveis. No entanto, outras interpretações oferecem explicações alternativas para a existência dos Néfilim. A diversidade de teorias mostra a complexidade e a profundidade do tema. Alguns estudiosos argumentam que o termo Filhos de Deus poderia se referir a uma linhagem de governantes ou reis poderosos, sugerindo que os Néfilim eram simplesmente descendentes dessas elites e seus consortes humanos. Esta visão coloca os Néfilim dentro de um contexto histórico mais mundano. Essa interpretação fundamenta as origens dos Nefilim na história humana, e não na intervenção sobrenatural. Ela sugere que a lenda dos Nefilim pode ter sido uma forma de explicar a ascensão de dinastias poderosas. Outra perspectiva sugere que os Nefilim não eram gigantes literais, mas sim uma representação metafórica da maldade e da violência que permeavam o mundo pré-diluviano. Esta visão oferece uma interpretação simbólica dos textos antigos. Nessa visão, seu tamanho e força imensos simbolizam o poder avassalador do mal que dominou a humanidade, levando, em última instância, ao julgamento divino. A destruição dos Néfilim é vista como uma purificação necessária.
Embora a verdadeira natureza dos Nefilim permaneça indefinida, as várias interpretações que cercam suas origens refletem o fascínio humano duradouro por essas figuras enigmáticas. A busca por respostas continua a inspirar estudiosos e curiosos até hoje. Os Nefilim são mencionados de forma mais famosa na Bíblia hebraica, mas sua história não termina aí. Esses seres misteriosos têm uma presença que vai além das páginas sagradas. Ecos desses gigantes enigmáticos reverberam em textos antigos de várias culturas, sugerindo um fascínio mais amplo pelo conceito de gigantes no mundo antigo. Esse interesse transcende fronteiras e épocas. Esses relatos, embora diferentes em detalhes, frequentemente compartilham temas comuns de tamanho extraordinário, força e uma conexão com uma era passada. Na Bíblia, os Nefilim são primariamente associados ao período anterior ao Grande Dilúvio, um evento cataclísmico que remodelou o mundo. Este evento é um marco na narrativa bíblica. Sua presença é frequentemente ligada à maldade e à violência, contribuindo para a decadência moral que acabou levando ao julgamento divino. Após o dilúvio, os Nefilim teriam desaparecido, sua existência servindo como um conto de advertência sobre as consequências de se desviar do caminho divino. No entanto, a Bíblia também menciona a presença de gigantes após o dilúvio, sugerindo que esses seres podem não ter sido totalmente erradicados. Eles continuaram a influenciar histórias e lendas. O exemplo mais famoso é Golias, o gigante filisteu morto pelo jovem Davi. Embora não seja explicitamente identificado como um Nefilim, a estatura e a força imensas de Golias evocam os lendários gigantes de outrora. Além da Bíblia, figuras semelhantes aparecem nas mitologias e no folclore de várias culturas. Na mitologia grega, os titãs, uma raça de gigantes poderosos, desafiaram os deuses do Olimpo pela supremacia. Da mesma forma, a mitologia nórdica apresenta os Jotnar, uma raça de gigantes frequentemente descrita como adversária dos deuses. Esses paralelos sugerem um fascínio universal pelo conceito de gigantes, seu imenso poder cativando e aterrorizando a imaginação humana. A presença desses seres nas histórias antigas continua a inspirar e a intrigar até os dias de hoje. A natureza dos Nefilim permanece um tema de debate contínuo, com várias interpretações tentando reconciliar sua existência com perspectivas religiosas e científicas. Desde os tempos antigos até os dias atuais, estudiosos e teólogos têm se debruçado sobre esses enigmas, buscando respostas que possam satisfazer tanto a fé quanto a razão. O relato bíblico, com sua menção a filhos de Deus gerando esses gigantes, levou à especulação sobre o envolvimento de seres angelicais em sua criação. Essas narrativas antigas são ricas em simbolismo e mistério, e continuam a inspirar debates fervorosos. Algumas interpretações veem esses filhos de Deus como anjos caídos que se rebelaram contra a ordem divina. Sua união com mulheres humanas resultando no nascimento dos Nefilim. Essa visão sugere uma transgressão das leis divinas, um tema recorrente em muitas tradições religiosas. Essa interpretação levanta questões sobre a natureza dos anjos e sua capacidade de interagir com o mundo humano. Se os anjos podem realmente se manifestar fisicamente, quais seriam as implicações para a nossa compreensão do divino e do mundano? Os Nefilim seriam o produto de uma união literal entre seres celestiais e humanos? Ou haveria uma interpretação mais simbólica em jogo? Talvez essas histórias sejam metáforas para algo mais profundo, refletindo as complexidades da condição humana. Alguns estudiosos argumentam que os filhos de Deus poderiam representar uma linhagem de governantes poderosos ou indivíduos dotados de conhecimento divino, sugerindo que os Nefilim eram simplesmente descendentes dessas elites e seus consortes humanos. Essa perspectiva oferece uma visão mais terrena e histórica dos Nefilim. Outros interpretam os Nefilim como entidades demoníacas, sua presença na Terra significando uma manifestação do mal e do caos.
Essa visão é reforçada por relatos de sua imensa força e comportamento destrutivo. Essa perspectiva se alinha com a narrativa bíblica que associa os Néfilim à maldade que permeava o mundo pré-diluviano. A corrupção e a violência dos Nefilim são frequentemente citadas como razões para o grande dilúvio. Seu tamanho e força imensos, nesse contexto, poderiam ser vistos como representações simbólicas do poder avassalador do mal que dominou a humanidade. Essas histórias servem como advertências sobre os perigos da arrogância e da corrupção. Do ponto de vista científico, o conceito de gigantes apresenta desafios. A ciência moderna busca evidências concretas para validar ou refutar essas antigas lendas. Embora algumas espécies de hominídeos antigos, como o Gigantopithecus, tenham atingido tamanhos impressionantes, não há evidências que sugiram a existência de seres semelhantes a humanos com a estatura extraordinária atribuída aos Néfilim. A ciência, portanto, oferece uma perspectiva mais cética e baseada em evidências. No entanto, o fascínio duradouro por gigantes, tanto nos tempos antigos como hoje, sugere que essas figuras exploram um aspecto mais profundo da psique humana, talvez refletindo nossas próprias ansiedades sobre poder, mortalidade e o desconhecido. As histórias dos Nefilim continuam a capturar a imaginação, desafiando-nos a explorar os limites entre mito e realidade.